Fala galera, canal Animações da Kami, e hoje eu estou aqui fazendo um vídeo de Rufem os Tamborins, comentando referências e erros dos Anders. Uhul! Então, puxa a vinheta! Fala galera, canal Animações da Kami. Bom, antes de ir para os episódios, a gente vai começar falando dos personagens, das referências dos personagens. E como eu vou comentar só 4 episódios nesse vídeo, então eu vou falar dos personagens que aparecem nesses 4 episódios. Então vamos começar com os protagonistas. O Heitor, a referência dele é do grande compositor e músico brasileiro, Heitor Villa-Lobos. Então é do mesmo nome. Grande compositor, maestro e várias coisas que eu pesquisei. Fiquei meio vidrado nesse cara depois que eu descobri que ele existia. A Layla tem 2 referências. O nome dela, que a Layla, vem de uma música de mesmo nome. Então, sim, o nome da Layla vem de uma música. E onde a capa do álbum, olha que coincidência, a capa do álbum é muito parecida com a Layla. Eu achei muito parecida. Não sei. E o sobrenome dela, que é Bach, vem do grande compositor Johann Sebastian Bach. Um grande compositor lá da época barroca da música. Bem antiga. A Layla e o Heitor são um casal, né? E uma coisa interessante que eu pesquisei é que o Villa-Lobos era muito fãzinho do Bach. E meio que então o sobrenome da Layla combina com o Heitor, porque eles são um casal e na vida real o Villa-Lobos era fãzaço do Bach. Gente, genial. O Lud, né? Ele também tem 2 nomes com 2 referências. O nome dele, que é Ludwig, vem do quem? Do Beethoven. Ludwig van Beethoven, que é outro grande compositor. Dessa vez ele é classicista, né? O compositor. E também o sobrenome dele, que vem Waters, né? O Waters vem do Roger Waters, que acho que é um dos baixistas do Pink Floyd. Combina com o que ele toca, né? O baixo e tal. O Bob, pelo que eu pesquisei, né? A maioria desses negócios eu peguei na wiki dos Anders, né? Então, é isso. Dizem que a referência dele é do cantor Bob Dylan, né, o nome dele. E o sobrenome vem do Ringo Starr. Sim, o baterista dos Beatles. Olha que interessante, que é o sobrenome Starkey, né? O Kurt, né, que aparece lá naquela ceninha do Heitor caindo no buraco. A referência dele é bem óbvia, né? O Kurt Cobain do Nirvana. O Ozzy, o pai do James, que a gente ainda não sabe quem é o James, mas o pai do James, né, o Ozzy, é referência clara também. Ozzy Osbourne. Da Britney é a Britney Spears. O da Tena é o da Tena. Uau! O Saringo é o Ringo Starr, né, dos Beatles. Outra referência do cara. E o Lester vem de um grande guitarrista Les Paul, no caso, né? E é isso, a gente já falou agora os personagens, agora a gente vai pros episódios, começando com o primeiro episódio. Bom, logo no começo do episódio, né, no quarto do Heitor, a gente já tem várias referências de bandas, como AC/DC, Led Zeppelin, Ramones, Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath, Pink Floyd, Nirvana, Rolling Stones, e até o próprio despertador dele é o Jimi Hendrix, bem bonitinho, tocando guitarrinha lá. Na parte que o Heitor cita a banda dele, pode ser, é coisa da minha cabeça, tá? Isso daqui é coisa da minha cabeça, mas pode ser uma referência à música Blitz Bop do Ramones, não sei. Só aparece. Quando o Heitor vai pro estúdio, né, a gente tem uma referência ao Justin Bieber. No meio do 3.51, quando o Heitor vai conversar com o veterano, ele aparece vesgo. Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver, mas é interessante comentar que ele aparece vesgo nesse negócio. Na camisa do veterano tá escrito DCAC, que é uma referência clara ao AC/DC. Já na garagem da Layla, a gente vê umas fotos, né, da banda antigas, e em algumas delas mostra coisas do episódio piloto, como a casa dela, que era a casa antiga dela, a primeira casa dela, que era pra ser uma casa normal e não uma casa com antena. E também a gente vê a própria logo dos Anders antiga lá, em uma das fotos. E é isso. Além de terem alguns erros mais, né, que em alguns momentos não tem enfeites, e quando dá zoom, aparece um enfeite do nada. É muita magia. Aí na garagem, quando ela dá um sermão no Bob, a franja dela tá do lado esquerdo e a pulseira do lado direito. Porém, quando dá zoom, coisas invertem. E olha, eu não queria comentar muito desses erros, mas são uns negócios assim que me pegam. Então, vou comentar muito desses bagulho que ela aparece espelhada, esses troços, porque acontece muito. Por mais que muitas vezes que eu nem vou comentar de tanto que isso acontece nesse desenho. Quando o Heitor tá caindo no esgoto, a gente vê o Kurt subindo, mas isso aqui não é surpresa pra ninguém. Então, não sei nem porque eu coloquei aqui. Enquanto o Heitor cai no mundo, no minuto 5.52, a gente pode ver o underground, né? A cidade lá de cima. E alguns carros podem aparentar ter rodas, né? Eu não sei se isso é verdade ou não. Então, aparenta um ter roda. No minuto 7.07, 7.08, a pulseira da Layla troca e destroca de mão super rápido. Eu peguei isso muito de relance, porque eu tava analisando minuciosamente esse desenho, tá? Troca rapidamente. No minuto 8.36, a Layla aparece com 2 pulseiras, uma em cada mão. Isso é engraçadíssimo. E durante o clipe, a Layla aparece espelhada. É interessantíssimo. Então é isso, né? Bora pro próximo episódio.
Na hora que ela começa a contar um pouco da história do mundo underground, ela cita um cientista chamado Galileu Fígaro, que é uma clara referência ao cientista Galileu Galilei, que foi um grande astrônomo, físico e engenheiro do século XVI. Já no quarto dela, a gente pode notar um pôster dos Besouros Rolantes, que é uma referência aos Beatles com os Rolling Stones, duas grandes bandas dos anos 60. E nessa cena eles ajudam o Heitor a se fantasiar para ele sair explorando o underground. Ele se fantasia de David Bowie e também de um dos guitarristas da banda Kiss, né? Ele até imita os caras e tal. Também nessa cena a gente tem um cartaz de procurado que o nome dele pode ser uma referência de um dos integrantes do AC/DC. E eu posso estar viajando nessa? Posso. Mas eu tava pesquisando lá, velho. Tava pesquisando no Google. Pode estar errado? Pode também. Mas tem um cara chamado Ronald Biggs que também era procurado. Assim, posso estar ficando maluca, mas pode ser uma referência. Não sei, ninguém sabe. Essa aqui eu tô realmente viajando. Desculpa, vamos pro que interessa. No minuto 6.28, as silhuetas que aparecem lá no lugar que eles são os discos do Thomas, aquele integrante da gangue, né? E o JD, que é um dos caras da reverberação. O álbum que o Heitor segura tem o nome de Underdog, que pode ser uma referência ao Snoop Dogg. E nesse mesmo local tem uma referência do disco, da capa do disco dos Beatles. E no minuto 7.06, a pulseira da Layla some. Eu já falei que eu vou citar várias vezes que isso acontece. Eu já falei, vão ter que aturar. Já nos arcades, né? O jogo que o Heitor e o Bob ficam disputando, jogando, é uma referência do Super Mario, né? Obviamente. Junto com outro desenho da Tortuga Studio chamado A Mansão Maluca do Professor Ambrose. Além de ter uma referência lá no fundo do Super Guitar Hero e tal. E na parte do Shotball, ela aparece espelhada. Uhul! É muita coisa pra digerir. Então bora pro próximo episódio. Logo no começo do episódio, na cena que o Heitor fica se imaginando, voltando pra Terra como grande astro do rock, e aí já tem uma referência à banda Kiss. A música eles estão ensaiando a Preço da Fama, que não é novidade pra ninguém, que é a música do episódio e tal. No minuto 4.25, o cabelo da Layla muda de lado. Eu não vou me cansar de falar. E a gente também agora tem a cena do baú, caso você não tenha percebido, que meio que passa rapidinho os itens. Vamos comentar um por um, que pausa não dá pra ver. Ela tem uma boneca, um pônei, muito parecida com a Pink Pie, uma boneca com antenas, ela tem patins, um frango comido, um celular e uma foto dela com óculos, bem nerd. E também, obviamente, a roupa do Plow, que é uma cara referência ao Paul McCartney dos Beatles. Tem também a referência, né, da teoria que o pessoal inventou lá, que o Paul morreu e foi substituído igual. Então que o Woody conta lá, ai não, que o Paul morreu e tal. É isso. E daí também tem, na hora que o Heitor tá fugindo, um fã muito maluco com a roupa dos besouros rolantes. E, pasmem, esse é o único episódio desse desenho inteiro que a Eva fala. Aham. Sei. Se você duvida, vai estar aí um trechinho dela falando. Porque sim, a Eva fala, ela já falou alguma vez na vida dela e foi nesse episódio. Cara, é o próprio deus do rock, olha a pose dele! Você viu aí? Pois é, a Eva fala. Uma diva mesmo, né? Bora pro último episódio. Logo no começo a gente já tem uma referência ao Galileu Galilei. Ai, que legal. E uma coisa engraçada que eu notei enquanto assisti o episódio, novamente, não é nenhuma referência nem nada, mas, tipo, é uma coisa engraçada. Quando o Heitor pergunta pra professora, tipo, sobre o Galileu Fígaro e tal, o cara de verde do fundo, lá atrás do Heitor, tipo, tá dormindo. Mas quando você dá um zoom na cara do Heitor, o cara tá acordado do nada. Acordaram um carinho, coitadinho. E vagando pelos comentários desse episódio, né, porque tem uma cena que os Anderson tentando compor algo pra apresentar, e, né, o Heitor toca 3 músicas, a única que eu reconheci foi do Nirvana, mas daí, vagando pelos comentários, eu meio que dei uma olhada, o pessoal comentando, e tem gente que comentou, que essa música parece tal coisa, essa música parece tal coisa. Eu falei, vamos ouvir pra ver se parece. E realmente é parecido. Então a primeira que ele toca, né, que o Heitor toca, chama Rubão, o Dono do Mundo, do Charlie Brown Jr. A segunda é Snuff, do Slipknot. E a terceira, como todo mundo sabe, é do Nirvana, né, Smell Like Teen Spirit. Aí durante a apresentação a gente tem uma referência do One Direction, né? A banda No Direction. Da época que os caras já estavam separados, né? Não tinha mais o Zion, tinha só os 4. Na hora que ela vai tirar a satisfação com o Lester, né? A pulseira dela troca de mão. E antes de finalizar o vídeo, a gente tem o quadrozinho desse tipo de vídeo, que é Cadê o Elvis? Então, vem o quadrozinho. Pra quem já viu o vídeo que eu fiz lá um tempo atrás, que era comentando sobre esse desenho, sabe que eu falei que todo santo episódio da primeira temporada, tirando o primeiro, tem um Elvis escondido, e eu até mostrei algumas cenas. E bom, nesse quadro aqui, né, desse tipo de vídeo que eu vou fazer, a gente vai falar todos os lugares que o Elvis está nos episódios. Então vamos começar com o episódio 2, que o Elvis aparece no minuto 7.13, né, ele aparece na loja, né, depois que o Heitor molha toda a loja, ele aparece lá no cantinho, todo molhadinho, tá? Aí no episódio 3,
né? Ele aparece no minuto 6,58, enquanto o Datena tá lá falando, ai, blá blá blá, o maluco do rock, e aparece lá o Elvis paradinho, só olhando o Heitor correr, bem de boa. E daí, no episódio 4, o Elvis aparece no minuto 5,23, que ele aparece passando na janela da escola. É isso. Acharam todos os Elvis? Bora finalizar o vídeo. Mas bom, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Ele foi até que um pouquinho trabalhosinho de fazer, né? Assistir todos os episódios, prestar um pouco, uma certa mais atenção, e ainda pesquisar as coisas, realmente um pouco mais trabalhoso. Mas é isso, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeos. Se vocês tiverem ideias de vídeo ou quiserem uma parte 2 com mais 4 episódios, comentem. É isso. Falou!